Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Leiliane, eu sou professora da classe de adultos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Aliança Eterna de Vitória, no Espírito Santo. Estarei ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 12. Como é de conhecimento de todos, né, estamos passando por um processo diferente, um processo inédito, ao qual estamos impedidos de ir aos nossos templos. Então, estaremos ministrando as aulas de nossos lares, né. Espero que essas lições sejam de fácil compreensão de todos e que todos aprendam, né, com essas lições. Nós estaremos ministrando a lição número 12, a lição que é do dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. E nós temos como textuário desta lição: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A gente tem como leitura diária dessa semana as orientações do autor da revista. Segunda-feira, Mateus 1,18, o nascimento de Jesus. Terça-feira, Lucas 2,52, a infância de Jesus. Quarta-feira, Lucas 2, 42 a 49, filho na casa do Pai. Quinta-feira, Lucas 3, 22, 23, o batismo e a unção de Jesus. Sexta-feira, Lucas 4, 16, 30, na palavra, Jesus inicia o seu ministério. E a leitura para o sábado, Apocalipse 22, 13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Essa lição, ela nos traz como texto bíblico, né, a nossa leitura bíblica no livro de Lucas 2, 40 a 52, que diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós temos como objetivo geral desta lição dessa semana clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, ele é divino e ele é humano, né? A gente começa a observar aqui os objetivos específicos desta lição, que nos expõem o seguinte: a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a perfeição de Jesus. Iremos ler a respeito do nosso textuário que fala em Lucas 2,52. O segundo capítulo do Evangelho de Lucas nos mostra que, embora Jesus fosse singular, fosse simples, ele teve uma infância e uma adolescente normal, né? Ele, em termos de desenvolvimento, ele passou pelo mesmo progresso que nós. Às vezes, muitas pessoas, elas
tem na sua mente como o Jesus Cristo, um Jesus Cristo santo, um Jesus Cristo intocado, um Jesus Cristo que nasceu já adulto, porque, como é de conhecimento de todos, a palavra de Deus ela não explica, ela não relata como foi a infância de Jesus em detalhes, nós não sabemos, só sabemos algumas partes, e muitas pessoas imaginam muitas coisas a respeito da infância dele. Mas Jesus Cristo, ele foi um homem, e na condição de homem, ele viveu como nós vivemos. Ele teve uma infância, ele viveu como uma criança, ele teve necessidade, ele chorou, ele ficou triste, ele teve fome. Então ele não ficou alheio às condições de Deus, às condições divinas. Mesmo tendo poder para isso, ele se dispôs à nossa condição. Jesus Cristo, ele não só crescia fisicamente, ele crescia mentalmente, espiritualmente, e ele se relacionava com todas as pessoas, se relacionava de uma maneira natural, como uma criança hoje se relaciona com outras pessoas. Tanto que a gente pôde ver no texto que a gente acabou de ler, no próprio texto da leitura da semana, Jesus, ele se relacionava com os homens, ele inquiria nas sinagogas, né? Tanto que quando Maria e José foram atrás dele, o acharam no templo fazendo perguntas e respondendo perguntas às pessoas grandes, tanto que aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar se maravilhavam do que uma criança, que nessa altura ele deveria ter seus 11, 12 anos de idade, o tamanho do conhecimento de Jesus Cristo. A gente observa que mesmo ele vivendo numa condição humana, mesmo ele passando pelas nossas limitações, uma vez que Jesus Cristo ele não nasceu no berço de ouro, ele não nasceu na condição de príncipe, mas Jesus Cristo ele nasceu numa condição de muito humilde, tanto que quando ele nasceu nem uma cama, nem um quarto, nem uma casa ele tinha naquele momento, mas ele era dotado de uma grande inteligência, ele era dotado de grande sabedoria e ele se destacava por isso. Então a gente pergunta como que é fácil, né? Muitas pessoas devem se perguntar, porque ele era Deus, então ele tinha os conhecimentos de Deus. Não é bem assim. Jesus Cristo, ele foi uma pessoa na condição humana, uma pessoa muito completa, e ele se dedicava a essa humanidade desde criança, desde sempre, né? Ele era muito completo e ele era muito equilibrado, e isso fazia com que ele deixasse esse legado para nós, né? Nós pensamos que os nossos filhos são crianças, eles não têm juízo. Tem. A gente já pode, por isso que a palavra de Deus fala que desde pequeno nós devemos ensiná-los o caminho que eles devem seguir, porque quando eles estiverem grandes eles não vão se desviar deles. Mas o que significa uma criança pequena? Ela não tem juízo, ela não tem noção do que é certo, do que é errado. Tem. Ela aprende sim, e ela guarda aquilo para si. E a melhor fase para ela aprender, para ela adquirir esse tipo de conhecimento realmente é na infância, onde o seu processador mental está muito novo, está muito zero, muito perfeito, e aonde eles conseguem armazenar mais informações, mais coisas e deixar guardado aquilo ali. No futuro, ele não vai se esquecer disso. Ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa racional, era uma característica de Jesus. E ele não foi uma pessoa equilibrada à toa, ele nos deixou esse legado, um legado de responsabilidade, um legado de equilíbrio, um legado de espiritualidade, ao qual nós devemos seguir, nós devemos aprender com ele, com tudo que ele nos deixou. Não podemos nos abster de perguntar, não podemos nos abster de responder, não podemos nos abster de procurar saber, de estudar. Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para você aprender algo, para você adquirir conhecimento. Jesus, ele nos deixou esse ensinamento, ser como ele. Vamos abrir o livro de João, de 1 João 4, no seu versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual vós ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Como a gente pôde observar na nossa lição anterior, nós falamos a respeito do anticristo, suas características, toda a sua formação para esta terra. E a gente também pôde observar que o anticristo, ele será uma pessoa personificada,
uma pessoa que virá a este mundo e será aceito por todas as pessoas, por este mundo que vai estar já confundido com a natureza maligna dele. Nessa hora, quando ele chegar, ele vai ser muito bem aceito por muitos, né? E infelizmente é o mundo perverso que está se formando, o mundo perverso que já existe. Este mundo perverso é formado por nós mesmos. Toda criatura, a humanidade estará preparando a chegada e a presença dessa entidade, né? O espírito do anticristo, ele já está aqui. E para quem quiser saber mais detalhes sobre ele, é só poder voltar à lição número 11, ou estudar o livro mais em detalhes, o livro de 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 12, e o livro de Apocalipse 13. Lá vai estar explicando mais detalhes a respeito do anticristo, né? A palavra de Deus nos fala que o espírito do anticristo já habita conosco, já habita na terra, já está aqui. Quando ele irá aparecer, isso aí é uma coisa que é só o tempo e só Deus que irá mostrar. A gente não tem ainda evidência do seu tempo, do seu reinado, mas a gente já sabe que as suas coisas já imperam neste planeta, neste tempo, né? E uma coisa certa, aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, automaticamente elas aceitam o anticristo, porque não existe duas opções: ou você é de Cristo ou você não é de Cristo, e quem não é de Cristo é do anticristo, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso inconsciente. Eu não acredito em Jesus, eu não aceito a sua condição, e tá bom, tá tudo bem. Não é bem assim. Não existe dois deuses. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Não é isso? Então, temos que ter muito cuidado no que acreditamos. Temos que nos cauterizar, nos preparar pelo que as pessoas, pelo que a mídia, pelo que os ensinamentos soltos por aí têm nos ensinado. Porque de uma forma infeliz, se a gente não se vigiar, se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo discípulo do anticristo sem saber. E a palavra de Deus fala que a gente vai morrer por falta de conhecimento. Muitas pessoas, elas não querem saber, elas simplesmente rejeitam. Não é a orientação é você conhecer, para você, no futuro, você saber identificar quem é o certo e quem é o errado. Porque a gente sabe muito bem que o anticristo ele veio para usurpar o que é de Cristo. Então, é certo que ele fará coisas, tentará copiar o próprio Cristo para nos enganar. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre essas coisas. Jesus Cristo, ele é perfeito e nele devemos pensar. Devemos pensar em Jesus 24 horas por dia das nossas vidas. Pensar que Jesus Cristo, ele abriu mão do seu reino, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua posição celestial e se fez homem para poder experimentar o que nós experimentamos, não é isso? Muitas das vezes nós nos perguntamos por que nós temos que passar por tanta dificuldade? Por que o Senhor Deus ele permite determinadas coisas acontecerem na minha vida? Por que para certas pessoas as coisas acontecem de um jeito e para outras as coisas não acontecem dessa maneira? Por que uns têm muita sorte e uns têm muito azar? Então, o que a gente tem que pensar neste momento? Pensar em Jesus, pensar e agir como Jesus. Jesus, ele não foi rico, ele não foi abastado. A gente sabe muito bem o que Jesus Cristo passou para o que ele se dispôs e passou para nos libertar, passou para nos tirar da condição de pecador. Então, nós temos que nos concentrar nas características fundamentais de Cristo Jesus nas nossas vidas. Jesus era um homem e era Deus. Então, ele era divino, maravilhoso, príncipe de todas as coisas. Vamos abrir o livro de Isaías 9, no seu versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a promessa gloriosa que Deus ele nos deu, né? Que pertence a nós seres humanos, né? Ele nos deu esse presente, ele nos presenteou com o príncipe da paz, com o Pai da eternidade, com o conselheiro fiel,
né? Em tempos de grande escuridão, nós estamos passando por um tempo de escuridão. Quem imaginaria que há um mês atrás, até mesmo com esses rumores que a gente tem ouvido, que hoje, no dia 22 de março, nós estaríamos reclusos dentro de nossas casas, impedidos de trabalhar, impedidos de estudar, impedidos de fazer as nossas atividades diárias, né? Tudo mudou. Aí a gente pensa, mas como que isso pode acontecer? Como que isso é possível? O planeta inteiro mudou, todas as coisas mudaram, está tudo parado. Então, teoricamente, nós nos encontramos em tempos de total escuridão, porque a gente não sabe o que vai chegar amanhã. Não sabemos o que nos espera, porque as estatísticas elas estão voláteis e elas estão móveis. A cada noite, a cada manhã, as coisas estão mostrando coisas completamente diferentes do cenário que nós mostramos hoje. Então, nós estamos dispostos a coisas ao qual a gente sequer sabe o que vai acontecer conosco. O que nos resta é nos apegar à confiança que o Senhor Deus ele nos deixou, a confiança que Jesus Cristo ele está conosco. Essa é a nossa confiança, né? Deus prometeu em todos os momentos da nossa Bíblia Sagrada, do início ao fim, enviar luz para nós. E mesmo lá no Antigo Testamento, quando o mundo estava naquela situação, Deus havia prometido luz, e com a chegada de Cristo Jesus, essa luz chegou para nós, essa luz veio para nos tirar da escuridão, essa luz veio para iluminar os nossos pés. Imaginem vocês, eu não digo nem agora no nosso tempo, porque na nossa atualidade, graças a Deus, não temos muito problema com falta de energia, mas há alguns anos atrás, na minha infância, faltar energia era uma coisa muito comum. E eu me lembro muito bem que quando eu tentava sair à noite, muitas pessoas que tentavam ir no seu quintal, pegar uma água, fazer alguma coisa, tirar uma roupa, e se estava escuro era muito perigoso, a gente tropeçava, se machucava, enfiava o pé no buraco, pisava em coisas, até em coisas perigosas. Então imagina o que é viver na escuridão, você não enxergar o que está na sua frente, você tatear no escuro. Jesus Cristo ele é a luz que veio para o mundo, e mesmo que hoje nós estejamos nessa situação, Jesus Cristo ele é a luz que continua a brilhar nas nossas vidas. Nós não devemos perder a nossa esperança, porque ele continua brilhando, ele está conosco em todos os tempos. Quando Deus ele nos prometeu a luz, ele cumpriu essa luz enviando Cristo Jesus nas nossas vidas, nos trouxe esperança, e com isso ele estabeleceu o seu reino eterno sobre a terra, o reino do trono de Davi, né? Ele veio para liberar o povo de toda a escravidão e de toda a escuridão. Vamos ler o livro de João 1, no seu versículo 4, nos diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando as trevas não compreenderam o que significa a luz, as trevas duvidaram da luz. E significa também que as trevas do mal jamais vencerão. Porque enquanto que a treva, ela achar que ela vencerá, que ela será mais forte do que tudo, ela vai achar que vai vencer. Mas ela não compreendeu ainda o sentido da luz na vida do homem, da luz na vida do mundo, né? Ela jamais vai vencer a luz de Deus. Jesus Cristo é o Criador da vida, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. E a sua vida traz esperança e paz para a humanidade, né? Na sua luz, nós conseguimos enxergar o nosso reflexo através do espelho. Quando a primeira reação de uma pessoa, quando ela se depara de frente a um vidro, a um espelho, a algo que reflete, é ela se ver, é ela se olhar e ela se examinar. Mas quando esse espelho ele não reflete luz, você não vai conseguir se ver, você não vai conseguir ver nada. Que a gente possa trazer para nós essa luz do reflexo, essa luz do espelho, ao qual quando eu me olhar através do espelho, eu consiga me enxergar e ver quem eu realmente sou. Porque a única pessoa que sabe quem eu realmente sou eu e sou Jesus, através dele. E com isso, eu me vendo como realmente sou, talvez eu consiga ter consciência de coisas que eu tenha feito, de coisas que eu outrora fiz e já não posso mais fazer.
quando nós seguimos a Jesus, Ele penetra nos nossos corações. Ele evita que nós andemos na escuridão, Ele evita que nós tropecemos e Ele evita que a gente caia, né? O pecado, ele está aí para nos fazer cair, para nos derrubar, mas Ele ilumina o caminho aos nossos pés, né? Ele é a nossa esperança à nossa frente, para que possamos saber e ver como viver. E uma pergunta eu deixo para vocês: de que maneira vocês permitem que Jesus brilhe dentro de vocês? De que maneira Jesus Cristo habita nos corações de vocês? Jesus Cristo é um ser inanimado que está lá num quadro pendurado na parede, ou representado através de um símbolo, de um crucifixo, de uma cruz pendurada na tua casa, dentro de uma Bíblia fechada, ou até uma Bíblia aberta no seu livro de Salmos 91, representando ali a sua proteção. Jesus Cristo é esse símbolo? Ou Jesus Cristo é aquele que comove o teu coração, aquele que te traz sentimento de caridade, de justiça, de amor, de compaixão com o próximo, aquele com o qual, quando você vai comer, você lembra das pessoas que um dia ou que naquele momento não teve o que comer, aí você ora ao Senhor, você entrega o seu alimento ao Senhor. Esse é o Jesus que você permite que brilhe dentro de você? Então, a orientação desta semana e a orientação desta vida é que nós permitamos que Jesus Cristo, Ele traga luz, uma luz eterna, uma luz infinita dentro dos nossos corações e traga luz para os nossos pés, para que não tropecemos no pecado da vida, no pecado do mundo. Vamos abrir o livro de Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele foi humilde em toda a sua vida, né? Tanto que Ele se dispôs a abrir mão do seu trono de glória, do seu poder. Imagina, nós, na nossa casa, no nosso conforto, nós de repente abrir mão de tudo que nós temos para poder salvar a vida de pessoas que estão lá na rua, ir morar lá na rua, ir para a rua, e sabendo que lá habita pessoas que não querem nada, pessoas que estão mergulhadas no mundo das drogas, pessoas que estão mergulhadas no mundo da promiscuidade, pessoas que querem estar ali por opção, e que na nossa cabeça humana nós não queremos saber daquilo ali. Se ele está ali é porque ele quer, é um problema dele. Então isso é o que nós pensamos. Assim é como o ser humano pensa, né? É justo isso, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo, Ele abriu mão do seu poder, abriu mão do seu trono, abriu mão do céu, abriu mão de todo o poder que lá existia e veio morar e veio habitar com essas pessoas. É a mesma coisa como se fosse hoje. Ninguém consegue se imaginar sair de sua casa e ir lá se misturar com o meio das pessoas que estão na rua. Tudo pode acontecer, mas Jesus Cristo, Ele não tinha medo, Ele tinha muito amor, Ele tinha muita perseverança. Naquele momento, Ele pensou somente em obedecer a Deus e a nos servir. Jesus Cristo, Ele veio para nos servir. E como que nós devemos agir diante dessas evidências ao qual Cristo nos deixou, né? Logo, temos que pensar no próximo, logo nós temos que nos colocar à disposição de servos também, de mordomos da casa de Deus, né? Nós temos que servir a partir do amor que Ele nos deixou, né? Não por culpa ou por medo. Eu não devo hoje servir ao meu próximo, ao meu irmão, por medo, por ameaça, por culpa ou por consciência pesada. E não é por nada disso. Temos que fazer por amor, temos que fazer por caridade, por misericórdia, porque até as nossas atitudes,
até as nossas ações, elas são medidas e pesadas por Deus. Não adianta eu estar no trânsito, no meu carro, ou em qualquer outro lugar, vir um morador de rua, ou em qualquer uma circunstância da minha vida, pedir, ou qualquer necessidade que alguém venha a dispor para mim, se eu tiver condições de poder fazer algo, eu fazer por obrigação, ou fazer porque a sociedade acha bonito, ou fazer para me mostrar, ou fazer para me aparecer. Disso não é tudo em vão, não tem necessidade. O Senhor Deus, Ele quer que façamos por amor. Assim como Jesus Cristo se doou por amor para nós, da mesma forma, Ele também quer que o que nós fizermos, que façamos por amor. Jesus, sem deixar de ser Deus, Ele se tornou um ser humano. E Ele continuou sendo Deus. Ele não abriu mão de sua divindade. Jesus, Ele continuou sabendo do seu poder e da sua glória. Só que em nenhum momento, quando Ele se tornou ser humano, Ele não ficou usando do seu poder como ser humano e como Deus, porque Ele tinha poder. Ele podia fazer várias coisas, né? Mas em sujeição ao próprio Deus, em sujeição ao próprio Pai, Ele se resumiu a condição humana e não usou de nenhum do seu poder, não fez uso de nada do que Ele poderia fazer, alegrando assim o coração de Deus para com o propósito que Ele tinha. À medida que nós começamos a entender esse fundamento, à medida que nós começamos a entender o conceito de Jesus Cristo aqui nessa terra, a gente vai desenvolver em nós a atitude da humildade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Automaticamente tem coisas que a gente julga impossível nós mesmos fazermos, impossível eu criar dentro de mim um sentimento, um amor por uma pessoa que cometeu um crime, por uma pessoa que comete tais atrocidades, e o que gera em nós, seres humanos, é raiva, é indignação, é sentimento de justiça, né? E essa justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça é uma justiça diferente. Nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo do Novo Testamento, só que nós muitas das vezes agimos no tempo do olho por olho, de dente por dente. Na nossa concepção humana, nós queremos no fundo da nossa alma que o cara que matou, ele pague com a mesma moeda, né? Essa é a justiça do homem, mas a justiça de Deus, ela é diferente. A justiça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo é uma justiça com a qual Ele quer recuperar aquela pessoa, trazer o pecador de volta à liberdade, trazer a pessoa de volta a sentir amor dentro do coração dela. Então, uma pessoa que comete tal situação, é muito difícil ela conseguir se ressocializar, tendo amor próprio dentro do seu coração, sendo que o que ela receber vai ser só acusações, só preconceito e só vingança da parte do ser humano. Então devemos ter muito cuidado com a forma que nós conduzimos a nossa justiça, para com que a gente não cometa pecados sem estarmos conscientes, né? Para com que nós não cometamos sentimentos ao qual não são da parte de Deus. Mas nós não conseguimos julgar isso dentro de nós, porque para nós o que estamos fazendo é o certo e o outro que cometeu um pecado, ele está errado e ponto. Vamos ler agora o livro de João 1, no seu versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando a gente lê essa parte de João, a gente não consegue compreender muita coisa. Como assim? Por que se deram essas coisas, né? No Antigo Testamento, Deus ele se comunicava por intermédio de várias pessoas, por intermédio de profetas. A gente pôde, se a gente for analisar um pouco mais a questão do Antigo Testamento, a gente viu que Deus ele se manifestou a várias pessoas, a Elias, a Moisés, a Eliseu, e etc. Mas e normalmente essas pessoas com a qual Deus eles se comunicavam eram profetas que recebiam instrução e tinham a missão de transmitir a mensagem para as pessoas, né? Mensagem específica. Deus ele passava uma mensagem específica para Maria, para Pedro, para Joana. Então ele se comunicava com o profeta e o profeta ia lá na casa daquela pessoa, ia procurar aquela pessoa, ia transmitir uma mensagem de Deus através
do profeta. Mas nenhum deles jamais conseguiu ver a Deus. Na Bíblia não fala que ninguém viu a face de Deus, né? E Jesus é ao mesmo tempo, Deus é ao mesmo tempo filho dele, né? E ao mesmo tempo ele é único. Em Jesus, Deus ele revelou a sua natureza e sua essência de uma maneira que podia ser vista e tocada, não é isso? Então, em Jesus, Deus ele se tornou um homem que viveu na terra. Logo, se nós quisermos ter uma noção do que é Deus, se a gente quiser imaginar hoje como que é a face de Deus, como é que são as características de Deus, a gente poderia se apegar às características de Jesus. Logo, as características de Jesus são as mesmas características nossas, né? São pessoas, são seres humanos, não tem nada de diferente, não tem nada de extra, nada de anormal, nada de sobrenatural. Jesus ele se formou um homem e Deus ele se revelou a ele como homem. Logo, se nós formos analisar como que é Deus, não é difícil. Deus somos nós, a nossa característica é a característica de Deus. Não foi à toa que ele nos criou desta maneira, porque esta também é a maneira dele, essa também é a característica dele. Vamos lá abrir o livro de Gênesis 3, no seu versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente lê essa parte, né? Como assim ferirá o calcanhar? Como assim ferirá a cabeça, né? Satanás, ele é o inimigo da nação. Satanás, ele é o inimigo do homem. E ele fará de tudo para frustrar os planos de Cristo Jesus. Ele fará de tudo para destruir a humanidade. Ele fará de tudo para destruir o ser humano ao qual Jesus Cristo ele deu a sua vida. Imagina que discrepante, imagina que guerra que é. Jesus Cristo se deu por nós, Jesus Cristo ele se entregou por nós e vem uma figura e vem um personagem querer destruir tudo que ele fez por nós. O sacrifício de Cristo na cruz, falando normalmente, parece até uma coisa simples, mas Jesus Cristo ele foi crucificado, Jesus Cristo ele foi sacrificado da pior maneira possível. E pecado algum existia sobre ele. Ele foi crucificado, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele assumiu para ele o que nós fizemos. Então, muito perverso foi isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso era parte do plano dele, para que nada, nem a morte pudesse nos separar do amor dele. Nem a morte ela pode nos separar do amor de Deus, nem a morte ela pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem a perda, nem a dor, nem a fome, ninguém, nada do que aconteça. Quando a gente lê a expressão tu lhe ferirás o calcanhar, né, se refere exatamente a essas coisas. Tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, se refere ao que o diabo, que Satanás tem feito contra nós. Todas essas afrontas, essas doenças que estão vindo, ao qual a gente desconhece, que culpa nós temos, o que nós fizemos para merecer isso. Então, o inimigo, esse tipo de afronta, esse tipo de ferir o calcanhar que ele faz. Só que quando a gente lê também, este ferirá a cabeça, o que vem na nossa cabeça, né? Ferir o calcanhar mata alguém? Machucar o meu pé mata alguém? O que mata é ferir a cabeça. Então, logo, quando o Senhor fala que este ferirá a cabeça, prediz a derrota daquela pessoa, prediz a derrota daquele ser, daquela entidade, né? Então, um ferimento no calcanhar não significa morte, mas um ferimento na cabeça, um golpe na cabeça, sim, este é fatal. E Deus ele se revelava seu plano a partir daí, desde essa pronúncia, desde essa fala, Deus ele já anunciou que o seu plano era para derrotar ao Satanás e oferecer salvação ao mundo por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então tudo nós devemos ao Senhor Jesus Cristo, tudo nós temos que dar graças e render graças para Ele. No livro de João 1,14 nós vamos ler que o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quando Jesus ele foi concebido, Deus ele se fez homem junto com ele, foi o que nós acabamos de falar. Deus, ele como se Deus estivesse se realizando através da imagem de Jesus, porque é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo.
O que um sente, o outro também sente. Ele não era metade homem, metade Deus. Jesus Cristo não era meio a meio. Jesus Cristo, ele era completamente ser humano. E ele também era completamente Deus. Ele era completamente divino. Jesus é a expressão perfeita do nosso Pai. Jesus é a expressão perfeita de Deus em forma humana, né? Existem dois erros muito comuns que as pessoas cometem a respeito de Jesus, que nós, seres humanos, muito cometemos, que são minimizar a sua humanidade, né? E minimizar a sua divindade. Jesus Cristo não era tão homem assim, né? Porque ele era Deus. Ou ele não era tão Deus assim, porque ele era homem, ou seja, ele não podia mostrar suas duas características ao mesmo tempo. Só que Jesus, ele era ao mesmo tempo muito homem, muito humano e ao mesmo tempo muito Deus. E isso é indiscutível, era perfeito, né? E ele é perfeito. Jesus Cristo, ele é maravilhoso nas nossas vidas. No livro de Gálatas 4, no seu versículo 4 ao 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente observa, a gente sabe, e é uma constatação que Jesus Cristo, ele nasceu de mulher, ele nasceu de um ser humano puro, ao qual a sua mãe, ela foi escolhida dentre um planeta, uma humanidade inteira. Deus, ele escolheu a sua mãe porque era a pessoa mais apropriada para conceber o filho dele. Ele era humano e ele nasceu como um judeu, como a gente sabe já as características de Jesus. E ele nasceu sujeito à lei de Deus do mesmo jeito, né? Ele era Deus e nasceu sujeito à lei de Deus. Muito interessante isso. E ele a cumpriu perfeitamente. Não era só porque ele era Deus que ele não ia cumprir a lei dele. Ele era lei, ele era Deus e ele cumpriu a sua lei na forma de Deus como ser humano na face da terra. Ele não se eximiu de nada do que era proposto ao homem. Ele não veio como homem para dar ordens, para reinar, para poder impor o que ele queria. Não, ele veio viver como homem e nos ensinar a servir como devemos fazer. E assim era o sacrifício perfeito, porque embora fosse plenamente humano, ele jamais pecou. Sua morte comprou a nossa liberdade. Nós hoje somos livres por causa do seu sacrifício, por causa do que ele fez por nós. Outrora éramos escravos e pecadores. Hoje nós somos libertos, somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas então eu vivo no tempo da graça, então já estou salvo, posso fazer qualquer coisa. Não, também não é assim. Eu vivo no tempo da graça, no tempo da liberdade, mas eu tenho que manter a minha característica de salvo. Eu tenho que manter a minha característica de digno de ter recebido esse sacrifício. Esse sacrifício, ele é para quem o recebe. O sacrifício de Cristo Jesus é para quem o aceita como único. Se você acredita em outra coisa, logo você não está coberto pelo sacrifício ao qual ele nos propôs. Então não é uma coisa que cobre a todos. Cobre a quem aceita, cobre a quem segue e cobre a quem obedece a sua lei, as suas regras. Não é tão difícil assim seguir ao que o Senhor Jesus propõe nas nossas vidas, de ser honesto, ser humilde, sermos amorosos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, sermos retos, procurarmos sermos santos nas nossas vidas, procurar não querer levar vantagem sobre todas as coisas, procurar aprender e seguir o que está aqui nessas escrituras. Parece difícil, parece complicado, mas é um prazer você poder desfrutar disso daqui. E é o que Jesus Cristo nos deixa, é o que Jesus Cristo nos deixou, e é o que Ele nos mostra o tempo todo. Jesus foi em todas as coisas mais perfeito de todos os homens. Então, afinal de contas, o Senhor Jesus era ou não humano, ou Ele era ou não semelhante a nós, né? Ele sim, Ele era semelhante a nós. E ele era muito melhor do que nós, porque ele não pecou. E infelizmente nós, homens, vivemos no pecado. Jesus Cristo, ele era tão real quanto a nós mesmos. Ele era palpável, ele podia ser tocado.
né? Tanto que ele teve a sua vida, ele passou por todo o processo e passou por toda a situação ao qual ele já sabia no final da sua vida que ele iria passar. Imagine nós sabermos que esta noite iremos passar por pisaduras, por espancamento, por humilhações. Como que nós ficaríamos? Isso não entra e nunca vai caber no coração de um ser humano, mas Jesus Cristo, ele sabendo disso tudo, ele não voltou atrás. Tanto que no Salmo 23 fala, né, que se ele fala lá no monte, ao qual se Deus pudesse passar dele, o cálice era para passar, né? Mas ao mesmo tempo lá o Salmo fala que o meu cálice transborda. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa angústia de viver esse cálice, de ser esse sacrifício, ao mesmo tempo ele falava que ele estava transbordando ali, transbordando para cumprir a promessa, transbordando para cumprir a missão ao qual ele veio, e nada nem ninguém iria acabar com isso. Jesus Cristo, ele usou a sua divindade para suprir as nossas carências humanas, né? O Senhor era homem de dores e ele experimentava todos os sofrimentos que eu experimento. Jesus Cristo, com certeza, ele teve fome, ele teve dor de cabeça, ele teve angústias, tristezas, ele passou por momentos difíceis, ele passou por momentos de muita emoção na vida dele. E tudo que nós sentimos hoje não é alheio a nós, isso é uma natureza de Jesus. Jesus Cristo também passa e passou na natureza humana o que nós passamos hoje. Então, o que a gente tem que guardar no nosso coração? Independente do que nós estivermos passando no nosso dia, independente da circunstância que nos envolve, naquela hora, naquele momento, cada um de nós tem uma fase na vida. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, e hoje o meu amigo não está e amanhã eu vou estar. Então nós temos que, nessa época que nós estamos passando, aprender com o plano perfeito, com o plano perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo, de sermos mais caridosos, sermos mais amorosos com as pessoas, procurar entender o porquê que o outro está naquela situação, tentar ajudar. Agora então, nesse momento de pandemia, tentar ajudar ao nosso vizinho, ao nosso amigo, fazer de tudo para poder minimizar um pouco as dificuldades, as dores do outro. A partir do momento que eu pensar em minimizar a dor do outro, a partir do momento que eu começar a pensar em ajudar a outra pessoa, automaticamente eu vou estar me ajudando, porque só o fato de eu poder deitar no meu travesseiro e saber que eu pude fazer algo por alguém nesses dias já me dá uma paz. Eu não preciso de nada de volta. A gente sempre faz sem retribuição. É isso que Jesus Cristo ele nos deixa na nossa vida fazer, sem ver a quem e sem esperar um retorno de ninguém. Vamos aprender com Jesus no seu falar, no seu agir. Jesus era perfeito, nenhum engano ou mal se encontrava nele, né? E ele era perfeitíssimo em tudo que ele fazia. Por isso, nós hoje temos e somos o que somos através dele, né? Ele era e é santo, inocente, imaculado, separado de pecados e mais sublimes de tudo o que há acima do céu. Era o nosso Cristo Jesus. E para concluir a nossa aula de hoje, a gente vê que, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo nas nossas vidas. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso Senhor amado e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, o nosso Cordeiro de Deus, que veio para nos salvar, veio para livrar o homem de todo o pecado deste mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar ministrando essa aula. Eu espero que os irmãos possam ter aproveitado. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão para me passar, pode me procurar através do WhatsApp, através das redes sociais, e eu estarei aqui sempre disposta a ajudar, a ouvir a quem puder, a quem quiser me chamar, ok? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.